assim: não há ninguém que, tendo deixado pai, mãe e família por amor de mim, que não receba 100 vezes mais nessa vida e no porvir a vida eterna. Deus tem promessas para esta vida e para a vida eterna. Deus tem promessas que começam aqui e que vão se estender pela eternidade, porque o reino de Deus não é algo que vamos usufruir lá no além, é algo que usufruímos da primeira vez, no momento que nos convertemos. O céu se abre na vida, a presença de Deus, que é o que faz o céu ser o céu, passa a habitar na nossa vida. A gente já experimenta as bênçãos espirituais. Efésios capítulo 1 verso 3 diz: de sorte que Deus, o Pai, é que nos abençoou com toda sorte e espécie de bênçãos celestiais e espirituais nos lugares celestiais. A Bíblia diz em Romanos 8,18, diz que as aflições deste tempo não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Portanto, queridos, o reino de Deus vai muito além da nossa expectativa. Agora eu quero dar um recado, eu quero fazer uma observação aqui. Imagine vocês que Jesus contou uma parábola que teoricamente parece igual a outra. Não parece que as duas são iguais? O homem achou um tesouro escondido e de repente vendeu tudo que tinha para comprar o tesouro. O outro achou boas pérolas, vendeu tudo que tinha para adquirir aquela pérola de grande valor. Parece que Jesus contou duas histórias para ilustrar o mesmo fato, não é isso? Mas há um detalhe que diferencia as duas histórias e faz as duas serem complementares. Por isso que não por acaso eu li as duas histórias, porque aparentemente são parecidas, mas não são iguais, porque elas têm um detalhe que as diferencia. Sabe qual é o detalhe? O detalhe é que o primeiro personagem da parábola, ele chega e ele encontra o tesouro por acaso. Não é isso que diz o texto? Pode ver aí. Por acaso ele acha o tesouro. Ele não estava à procura do tesouro. Ele o encontra por acaso. Ele está ali passando e o encontra. Então vende tudo que tem para adquirir. Mas o outro não. O outro passa a vida atrás de boas pérolas. Ele procura a pérola até que ele a encontra. Sabe o que isso significa, queridos? Que há dois tipos de gente na igreja. Gente que se encontra com o reino de Deus sem ter a busca. É aquela pessoa que se converte enquanto jovem. Então ele pensa assim: encontrou muitas vezes por acaso o reino de Deus, a alegria. Ele não tem noção de outras coisas. Então ele pensa assim: puxa, será que não tem alegria maior nos bailes? Será que não tem alegria maior nas outras coisas? Então vem Jesus e conta a segunda parábola, que diz que o homem passou a vida procurando boas pérolas e não encontrou, até que encontrou uma, vendeu todas as outras para adquirir aquela. Sabe o que isso significa? Que tanto quem encontrou Jesus no momento da sua conversão, como aquele que passou a vida toda procurando, vai encontrar-se com a mesma verdade, que quando o reino de Deus é encontrado, ele substitui qualquer outra coisa. Portanto, tanto você que é jovem, se você quiser dar uma volta, pode ir, mas você vai se deparar com a mesma realidade de que nada que tem lá fora substitui aquilo que um dia você experimentou na presença de Deus. Absolutamente nada. E quem garante isso é um homem chamado Salomão. Salomão experimentou toda a fama que um homem é capaz de ter. Teve todas as mulheres, teve toda a riqueza, teve tudo que um homem sonharia em ter. Mas no final da sua vida, no final do seu livro, em Eclesiastes capítulo de número 12, ele chega à seguinte conclusão: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Tudo mais é vaidade. No mundo onde tudo é vaidade, tudo é pó, porque vaidade no hebraico de Eclesiastes não é vaidade no sentido de beleza, não é essa vaidade. Vaidade lá é a palavra vento, é a palavra pó. No final das contas, o dinheiro vira pó, a fama vira pó. Só tem uma coisa que subsiste no mundo das vaidades: é o reino de Deus. O reino de Deus é concreto, o reino de Deus é confiável, o reino de Deus não é pó, não é vento. O reino de Deus é o que vale a pena. Por isso ele vai e diz para o jovem: jovem, lembra-te do teu Criador enquanto você é jovem, para que você não viva na ilusão de procurar boas pérolas e chegar à conclusão de que você agora encontrou, mas quanto tempo você perdeu na busca?
Quanto tempo você perdeu na ilusão? Portanto, o reino de Deus é suficiente. O reino de Deus vai além das expectativas. Mas existe uma terceira lição sobre o reino de Deus. O reino de Deus justifica qualquer esforço. Vamos lá? O reino de Deus justifica qualquer esforço. Olha só o que esses homens fizeram. Quando eles se depararam com o tesouro, quando eles se depararam com a pérola, eles venderam tudo que tinha, eles se esforçaram para obtê-la. Sabe por quê? Porque o reino de Deus vale qualquer esforço, vale qualquer coisa. Paulo disse certa vez em Filipenses capítulo 3, verso 8, quando eu olho para trás e me lembro tudo que eu tinha, tudo que para mim era vantagem, tudo que para mim era alguma coisa, hoje eu as considero como nada para poder alcançar a Cristo. Por quê? Porque o reino de Deus justifica qualquer coisa. O reino de Deus torna todas as outras coisas dispensáveis. O reino de Deus justifica qualquer esforço. Veja, queridos, que este homem da parábola de o mercador de pérolas, ele é um homem experiente. E quem trabalha no comércio sabe que normalmente, quando você compra alguma coisa que você comercializa, você tende a comprar pelo menor preço para poder ter maior lucro, não é isso? Você compra uma mercadoria para você revender, para você expor, você compra ela pelo menor preço que puder, para poder vendê-la ou para poder expô-la. Mas veja só que interessante, este homem, quando se deparou com essa parábola, ele não fez nenhuma barganha, ele não questionou o preço. Provavelmente o dono da pérola disse: vai custar tudo que você tem, e em nenhum momento ele disse assim: não, mas tudo que eu tenho é muita coisa. Sabe por quê? Porque ele percebeu que o reino de Deus, ele não tem preço, ele tem valor, e há uma diferença substanciosa entre essas duas palavras. Uma coisa é ter preço e outra coisa é ter valor, e essas coisas são diferentes. Tudo que tem preço você pode viver sem, mas tudo que tem valor você não pode abrir mão. Se alguém chegasse para você e dissesse assim: eu te ofereço $1 milhão pela vida do seu filho, você daria? Tudo bem, 1 milhão hoje com a inflação, esse mundo de crise, tudo bem. 10 milhões pela vida do seu filho, você daria? Por quê? Qual é o preço da vida do seu filho? Não tem preço. Tudo que não tem preço tem valor. O reino de Deus, queridos, não tem preço. Qualquer coisa que ele cobrasse pelo reino, ainda assim se justificaria, porque o reino de Deus vale qualquer esforço, vale qualquer coisa. E eu fico pensando, queridos, tem gente que fala assim: ah, mas dá muito trabalho ser crente, dá muito trabalho. Queridos, qualquer esforço que você possa fazer, nada disso se compara com a glória, nada disso se compara com as promessas, nada disso se compara com a grandeza do reino de Deus. Ele justifica qualquer esforço. Abrir mão de tudo pelo reino é uma coisa pequena quando se percebe o valor e a grandeza do reino. Mas olha que coisa interessante, queridos. Já pararam para pensar que o Deus que é dono de todas as coisas, para que Ele quer tudo? Para que Ele quer tudo que você tem? Para conseguir o reino, você tem que abrir mão de tudo que você tem. Mas para que Deus quer tudo que você tem? Já parou para pensar nisso? Ele precisa do teu dinheiro? Ele precisa de você? Ele precisa do teu talento? Não. Mas olha só o que acontece. No reino de Deus, quando a gente abre mão de tudo, entrega tudo para Deus para obter o reino, sabe o que Deus diz para a gente? Ele chega para a gente e diz assim: me dá tudo que você tem. Aí você pega tudo que você tem e coloca diante de Deus. Sua vida, suas posses, tudo que você tem, você coloca diante de Deus. Aí quando Deus pega tudo que tem, Ele vai e te devolve. Aí você acha estranho, você diz assim: mas Deus, eu te dei tudo, eu te dei minha vida, eu te dei tudo que eu tenho, é seu. Aí Deus diz assim: